pessoal, voltando aqui para a gente continuar esse bate-papo com o professor Marlon, ele é professor do IFPE. Professor Marlon, vamos continuar aqui, né? Essa nossa entrevista, esse bate-papo. E agora a gente vai entrar num questionamento, né? Que foi amplamente divulgado logo no início, que as autoridades de saúde tentam evitar a todo custo, né? Então vamos lá. Gostaria que você comentasse agora sobre a tão famosa curva falada nessa pandemia. Obviamente destacando matematicamente, informando o modelo que se apresenta, representado pelo gráfico, vou colocar o gráfico aqui, qual o melhor modelo matemático a ser seguido. E em linhas gerais, quais as interpretações que podem ser destacadas, né, servindo de alerta para a população. Apesar que, professor Marlon, se eu não me engano, a gente já intuitivamente, né, já até conversou um pouco sobre isso, né? Mas agora a gente vai colocar ela aqui, o gráfico em si. Então, né, o que aparece nesse gráfico aí são duas situações. Para a população em geral, que não entende, se trata de casos em que não há um isolamento, não há nenhuma medida de contenção, e aí, consequentemente, há um maior número de casos. Por outro lado, há um gráfico um pouco menor, que é quando você não tem o caso sem isolamento, né? Você adota algumas medidas de prevenção, poucas ou muitas, de acordo com a situação. Esses gráficos, eles não têm como serem, eles podem servir para duas funções. Ou eles podem representar os casos que já foram contados, que aí no caso ele fica montando um gráfico um pouco mais real. E aí, ou então, você monta esse modelo matemático com base naqueles dados de R0 de taxa serial que a gente montou antecipadamente. Como é que se monta esse gráfico de maneira matemática? Esse gráfico, ele é montado utilizando uma distribuição normal, que é uma variação daquela distribuição binomial que se estuda lá em probabilidade no ensino médio. Então, a gente tem uma distribuição binomial e a gente utiliza um tratamento matemático dentro da área da probabilidade da estatística, e aí a gente tem uma distribuição normal, que aí a maioria desses casos, desses gráficos, eles podem ser modelados utilizando distribuição normal. E aí a distribuição normal tem, inclusive eu estava fazendo isso aqui agora no intervalo, montado de maneira simples, que é a seguinte situação. Você pode você pode montar 3 situações. Basicamente, isso foi montado de maneira aleatória, mas isso pode ser feito basicamente utilizando a distribuição normal, que é a seguinte: você pode ter um pico de casos representado aí em azul, você pode ter um outro pico de casos quando você monta a tabela laranja, que é a linha laranja, quando você tem casos leves de isolamento vertical, por exemplo. E você tem o caso verde, que é quando você monta um isolamento um pouco mais rígido, que é o isolamento horizontal no caso. E quando você adota lockdown, você tem a linha vermelha, ou seja, você simplesmente não tem gráfico. E aí, como é que você monta esses gráficos, de acordo com essas diferentes, podemos chamar aqui de picos, né? Para essas determinadas alturas? Você só consegue montar isso simplesmente de acordo
com a taxa R0 e a taxa serial que você recebe a partir dos estudos que são feitos pela saúde, entendeu? Então não dá para eu simplesmente tirar um gráfico da cabeça assim e dizer, vai ser desse jeito. Todos esses gráficos eles são montados de acordo com a possibilidade de serem feitos com os dados que são mandados pelos órgãos de saúde competentes. Aí, só para deixar claro aí para o pessoal pesquisar depois na internet, né? Que aí é só pesquisar por distribuição normal. Distribuição normal de probabilidade, que o pessoal conhece. Então, a variação da distribuição binomial, que é aquela que estuda no ensino médio. Eu digo uma variação porque eu utilizo o conceito como integral, essas coisas assim que normalmente você vê na faculdade. Então, por isso que se diz que é uma variação. Uhum. Mas aí, quem tiver interesse em estudar, é só dar uma procurada lá. Ok. Então vamos lá, professor Marco. Vamos passar aqui para mais um questionamento. Em relação à taxa de letalidade, né? Primeiramente, te questiono como se calcula tal taxa, a qual apresenta-se em porcentagem, né? Como o senhor mesmo já destacou bem, apresentando-se em porcentagem dá um entendimento melhor, né? Sobre o que está acontecendo. E comenta um pouco sobre informações expressadas em porcentagem, para ratificar, apesar que já houve esse comentário. Te pergunto também, por que testando cada vez mais pessoas para identificar se a pessoa já teve contato ou está com o coronavírus, a taxa de letalidade tende a diminuir, né? E assim, para a gente ilustrar, pelo menos até ontem, a taxa de letalidade atual do Brasil estava em 6,77% e a do mundo 2,61%. E aí a fonte, né, para quem quiser dar uma olhadinha, é o Instituto para a Redução de Riscos e Desastres daqui do estado de Pernambuco. Tá? Fique à vontade aí, professor Marco. Pronto, Aníbal. O que acontece aí é o seguinte. A taxa de letalidade, tanto faz ela ser feita em formato de porcentagem, que aí em formato de porcentagem é bastante simples dela ser calculada. Pega o total de mortes, divide pelo total de casos, vai dar um número decimal lá, você pega esse número decimal e multiplica por 100. Está em porcentagem. Então, no caso do Brasil, que teve 135.106 casos e 9.146 óbitos, então você pega 9.146, divide por 135.106, aí vai dar 0,0677. Aí 0,0677, você fazendo na calculadora multiplicando por 100, vai dar 6,77%. Se você prestar atenção, Edivaldo, tem outra taxa de mortalidade aí que é a mais adequada para nós que trabalhamos com estatística, que é a taxa de mortalidade por 100 mil habitantes. Por que é que eu digo que, do ponto de vista estatístico, essa taxa é a mais adequada? Primeiro, para ela se calcular é bastante simples. Você pega 9.146, que é a taxa de mortalidade, e divide e compara ela com o total de confirmados. E aí você faz uma regra de 3. 9.146 para 135.106, 100 mil para X. O 100 mil fica embaixo do 135 mil. Então, quando você faz a regra de 3, vai dar esse valor aí, 4,34. Então, o que é que acontece? Você dizer que tem uma taxa de mortalidade de 4,34 é mais adequado que você dizer que tem uma taxa de letalidade de 6,77%. Por quê? Imagine, por exemplo,
a situação de uma cidade que teve 2 casos e um morto. É o caso de uma cidade vizinha daqui de Afogados, que é Tabira. Então, o que é que acontece? 2 casos e um morto, a taxa de mortalidade por coronavírus lá em Tabira está 50%. É verdade. Mas você vê que isso não é uma taxa que não reflete a realidade, porque só teve 2 casos na cidade. A cidade, se não me falha a memória, tem 20 mil habitantes, eu acho. É porque grosseiramente, desculpa, professor Marco, sem querer interromper, já interrompendo, grosseiramente falando, é como se metade da cidade tivesse morrido, né? Exatamente, metade da cidade está com coronavírus, que não é verdade. Então, por isso que, do ponto de vista estatístico, a taxa de mortalidade por 100 mil habitantes, ela é mais adequada, entendeu? De se tratar do que a taxa em porcentagem. Perfeito. E pronto, então foi bom, professor Marlon, esclarecer isso, né? Porque a gente levando em consideração, tem também, essa que você falou é para cada 100 mil habitantes? 100 mil porque na geografia as taxas de densidade populacional são calculadas para 100 mil e para 10 mil. 10 mil quando a população é muito grande e 10 mil quando a população é mais pequena. Se você presta atenção, por exemplo, a taxa de homicídio dela é calculada para 100 mil habitantes também. Para 100 mil habitantes também. A taxa de homicídio. E quando talvez me corrija se eu estiver errado, quando é que essa situação ocorre para 1 milhão? Ou não, isso não, se eu vi foi... Pode ser calculado também para 1 milhão, mas aí tudo depende da quantidade de amostras, entre aspas, que é a quantidade de pessoas que estão envolvidas, entendeu? No caso do Brasil, que a população é 200 milhões de habitantes, e muitas cidades não têm caso de coronavírus registrado, e a média populacional das pessoas por cidade é de 100 mil, 70 mil, 100 mil habitantes, então faz mais sentido você trabalhar com 100 mil do que você trabalhar com 10 mil ou então com 1 milhão. Mas você pode trabalhar com qualquer uma das 3 taxas sem nenhum problema. Tranquilo. Então vamos lá, professor Marco. Vamos mais outra perguntinha aqui. Gostaria de fazer essa pergunta com o intuito de alertar as pessoas, tá? Sobre a taxa de ocupação de leitos UTI exclusivos para a Covid-19 no estado de Pernambuco. E quem não residir em Pernambuco, fica atento à taxa de ocupação de leitos UTI do seu estado. Pois segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, 80% dos infectados desenvolvem sintomas leves, 14% graves e destes 6% gravíssimos. Tá? Portanto, pelos dados da CEPLAG, esse aqui, gente, só para fazer um esclarecimento, não está de ontem, tá? Esses dados aqui são do dia 2 de maio. 98% dos leitos UTI estão ocupados. Sabendo que o número de leitos até a presente data, até 2 de maio, que a gente sabe que isso é dinâmico, né, que eles vão aumentando, né, questão dos leitos, são 423. Então, até dia 2 de maio, tinham 423. Quantos encontram-se disponíveis? Aí, por que eu faço, professor Marlon, essa questão de dizer, para servir de alerta, né? Porque, às vezes, a pessoa escuta essa informação, né, em porcentagem. 98% dos leitos UTI já estão ocupados. Tranquilo, ela vê que realmente é um número, né? Falta pouquinho para 100. Mas acredito que a gente saber o real número, o número absoluto, né? Seria até, vamos dizer assim, talvez não, aí, talvez até um psicólogo para explicar isso, mas eu acredito particularmente que você saber o número absoluto de que realmente quanto ainda está disponível, isso traga para a pessoa um cuidado maior, né? Ela dizer, opa, né? Vamos ver aqui como se prevenir, né? Se cuidar mais. Mas fica à vontade aí, professor Marco.
É, na verdade, essa taxa de 98% ela até assusta porque realmente mostra a importância de que você não deve parar no hospital. 98% dos 423, aí fazendo a conta rápida, vai dar 8,5, perto de 8,5. Então quer dizer que basicamente só tem 8 leitos sobrando no estado de Pernambuco, de acordo com as informações que você tem aí no dia 2 de maio. De 2 de maio para cá chegou leito novo, construíram um hospital de campanha, chegaram um material do Ministério da Saúde, então provavelmente já deve estar ali pelos 450 leitos por aí. Mas qual é a importância dessa situação aí? A quantidade de leitos, de acordo com a portaria do Ministério da Saúde, ela é vital para você decidir, para o governante decidir se ele sai ou não do isolamento da quarentena. Por quê? Porque para o Ministério da Saúde, você pode sair da quarentena se 50% dos leitos de UTI da sua cidade, no caso de Pernambuco, estiverem desocupados. No caso do Estado, 50% dos leitos de UTI em todo o Estado estiverem desocupados, então o Estado pode sair da quarentena. Foi esse o critério que, por exemplo, Santa Catarina adotou para sair, porque Santa Catarina a taxa de ocupação dos leitos lá é de 16%, de acordo com o dado que eu vi ontem numa reportagem. Já tem outro estado, se não me falha a memória, Mato Grosso, que é 11%. Então, a porcentagem de leitos ocupados, que é uma taxa simples, né? Você pega a quantidade de leitos ocupados e divide pelo total de leitos. E aí você gera a porcentagem a partir disso, a taxa de leitos ocupados ela é um vetor bastante importante para um governante decidir se sai ou não da quarentena. Pronto, professor Marlon. E assim, só para lembrar aqui, né, que eu falei, a CEPLAG é a Secretaria de Planejamento e Gestão de Pernambuco, né? Então, quem tiver interesse, coloca lá no velho Google, coloca a CEPLAG e vai abrir esse site aí, que são os dados, né, que eu registrei aqui na nossa entrevista do dia do dia 2 de maio. Bom, vamos para mais uma perguntinha? Bora. Então vamos lá. Segundo a OMS, para cada grupo de 14 infectados pelo coronavírus, devidamente registrados, há um grupo de 86 infectados, os quais por algum motivo não são identificados. Como por exemplo, são assintomáticos, né? Não fizeram o teste para tal identificação devido à ausência de teste para todos, né? Que é uma outra situação, não tem como testar todos absolutamente, né? Mesmo com sintomas característicos dessa nova doença, algumas pessoas ausentam-se de se dirigir ao hospital pelo fato dos sintomas serem brandos. Tem N motivos aí, né? Então, o que eu pergunto é o seguinte: sabendo que oficialmente o estado de Pernambuco tem registradas, isso de ontem, tá? 9.881 pessoas contaminadas pelo coronavírus, quantos indivíduos estimam-se, baseando-se na informação acima da OMS, estejam realmente com a Covid-19 no estado de Pernambuco? E aí, professor Marlon, para dar uma provocada, né? Esse questionamento a gente faz uma reflexão, né, sobre os casos que tem aí as subnotificações, né? Pois é, né? Para você calcular, respondendo diretamente a sua pergunta, né? Certo. Você montar uma estimativa em cima para você montar uma estimativa em cima do número de casos confirmados, é só você fazer uma regra de 3. Você disse que a OMS forneceu para 14 casos confirmados, existem 86 que estão assintomáticos. Isso. Então, você monta a regra de 3, bota a coluna dos confirmados e bota a coluna dos assintomáticos. Então, se você tem
9.000, 80, o de ontem, 9.881. 9.881. Então você bota na coluna dos casos confirmados 9.881. Na coluna dos casos reais você bota X, né? E na linha de cima do caso fica 14, que é confirmado, e 86 assintomáticos. Você faz a regra de 3, a regra de 3 direto, vai ter lá o resultado. Não tem condição de fazer isso agora, porque a calculadora está lá do outro lado do computador. Não, tranquilo. Então, o que acontece? Fica nesse exercício, né, para os telespectadores. Isso. Então, o que acontece? Mas, voltando um pouco para a questão estatística, né? De como é que é feito esse cálculo. O que acontece? A maior dificuldade de entender o coronavírus hoje é porque justamente não há condições de testar todo mundo. Uhum. Tem gente que pegou o coronavírus, ficou curado simplesmente e não ficou sabendo. Tem gente que pegou o coronavírus, passou para outra pessoa, e só depois que passou para outra pessoa que ficou sabendo que teve o coronavírus. E teve gente que ainda não pegou, embora realmente, como a própria OMS falou, cerca de 80% da população vai pegar coronavírus ao pouquinho. Então, o que acontece? Qual é a forma de você estabelecer essa taxa? A única forma de você estabelecer a taxa é você fazer essa testagem em todo mundo. Mas, factualmente falando, do ponto de vista real, é impossível você testar todo mundo. Seriam necessários, no caso do Brasil, 200 milhões de testes toda semana. E o Brasil consegue produzir, no máximo, estourando 10 milhões de testes por semana. Então, isso é impossível. Então, o que acontece? É aí que entra a estatística. Você pega uma determinada região, uma cidade, um estado, e começa a testar todo mundo massivamente. Naquele estado vai testar todo mundo. É o que aconteceu, por exemplo, em São Paulo, algumas semanas atrás. Testa a maior quantidade de gente possível, e a partir dessa maior quantidade de gente possível, você faz a conta. Essa conta que a OMS fez de 14 infectados para 86 assintomáticos. Você pega e monta essa conta para a sua região, e a partir dessa sua região, você consegue determinar qual é o número de casos reais que tem naquela cidade. Lembrando que, dada a quantidade de lugares que já fez esse teste, a taxa ela não varia muito acima disso. Ela está sempre variando entre 80 e 90, algumas cidades vai para 75, mas é sempre nessa faixa aí, entre 75 e 90, quantidade de pessoas assintomáticas. Sempre lembrando que isso é sempre numa faixa de 100 pessoas, ok? Então, se eu digo que tem 85 assintomáticos numa faixa de 100 pessoas. Então, se são 85 assintomáticos, isso são 15 sintomáticos. Uhum. 75 assintomáticos, 25 sintomáticos. Então, por aí vai. Tranquilo. Perfeito, professor Marlon. Eu vou pedir, aqui a gente, né, controlando o tempo, só para mais um intervalozinho, tá? E aí a gente volta para encerrar, que a gente também tem ainda mais duas perguntas da galera, que são bastante rápidas, e a gente volta já já para encerrar a nossa entrevista. Pode ser, professor Marlon? Pode sim, sem problema. É isso, pessoal. Daqui a pouco a gente volta.